Olá, minha gente querida, seja muito bem-vindo ao nosso encontro. Para mim é um prazer, é um privilégio poder estar aqui com você. Nós estamos aqui todos os dias postando vídeos aqui no YouTube e eu gostaria de te dar as boas-vindas e de te convidar a fazer parte dessa família. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido a clicar aqui em inscrever-se, a também clicar no sininho de notificações. Se você pode, seja membro desse canal, deixe seu comentário, deixe seu like e compartilha esta e outras pregações com outras pessoas, tá bom? Se você quiser participar ao vivo dos nossos encontros, todos os dias às 8 horas eu estou ao vivo lá no TikTok, pregando o Evangelho reunido com muita gente. E se você quiser participar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para o meu canal, ou melhor, para o meu perfil no TikTok. Amém? Dito isso, minha gente, você que está aqui no TikTok ao vivo, vai curtindo, compartilhando e pega aí papel, caneta, para a gente poder meditar um pouquinho no Evangelho. Pega também a sua Bíblia. O tema da nossa rápida reflexão de hoje é: a religião sempre vai escolher Barrabás. Se você puder anotar, a religião sempre vai escolher Barrabás. Eu quero ler com você um texto que está aqui em João capítulo 18. E nós vamos ler a partir do versículo 38. João capítulo 18, a partir do versículo 38. Minha gente, o sistema religioso ele é altamente materialista. O sistema religioso ele tem a necessidade de pregar um reino terreno. A religião, embora pregue, ou melhor, tenha um discurso de que querem morar no céu, não é assim? De que querem ir para Nova Jerusalém. Na verdade, na prática, a religião é absurdamente terrena. E eu vou ler com você aqui. João capítulo 18, a partir do versículo 38, diz assim: Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: Não vejo nenhum motivo para condenar esse homem. Mas, de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Isso Pilatos está falando de Jesus, né? Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? E todos começaram a gritar: Não, ele não. Nós queremos que soltem Barrabás. Acontece que Barrabás era um criminoso. Quem era Barrabás? Barrabás era um Messias em potencial. Como assim, Charleston? Não sei se você sabe, mas naquele tempo, alguns séculos antes da vinda de Jesus e até mesmo poucos anos antes da vinda de Jesus, existiram várias pessoas se autodenominando Messias. Várias pessoas cuja promessa seria de trazer libertação para Israel. O que é um Messias? A palavra Messias é a forma hebraica da palavra grega Cristo, que significa ungido. Na mentalidade dos judeus, o que seria um Messias? O Messias seria alguém que iria salvá-los do Império Romano. Não era como nós olhamos para Jesus e entendemos que ele é o Messias que nos salvou da lei, do pecado e da morte. Não.
Para o judeu, o Messias era apenas uma pessoa que iria guerrear contra Roma e iria salvar, libertar a nação das mãos de Roma. Porque quem não conhece de história, para ficar sabendo agora, Roma estava dominando sobre Israel. Né? Israel estava debaixo do domínio de Roma. Então, os judeus eles tinham essa expectativa. Vai chegar alguém, vai se levantar um ungido, um Messias, que vai nos livrar de Roma, vai nos libertar de Roma. E assim foi, gente. Na história apareceram vários Messias, e alguns deles foram mortos. E abrindo aqui um parêntese para te dizer, algumas mortes desses outros Cristos que vieram antes de Jesus, algumas mortes foram até mais brutais do que a de Jesus. É porque tem gente que quando chega a época da Páscoa, assiste lá o filme da Paixão de Cristo e chora e acha que o que nos salvou foi a brutalidade da morte pela qual Jesus morreu. E não é, gente, não é. Se fosse assim, teve algumas pessoas, alguns revolucionários antes de Jesus, que tiveram o seu corpo, a sua pele arrancada, jogaram sal em cima do camarada e colocaram ele sobre a laje da casa para morrer no sol quente. Outros foram jogados para ser comido por bichos depois de ser arrastado pelas ruas da cidade. Então, gente, a brutalidade, a morte de Jesus não foi a mais brutal da história. Eu conheci uma pessoa que falou comigo assim uma vez: olha, eu aceitei Jesus porque eu assisti o filme da Paixão de Cristo e vi, tadinho, como ele sofreu. E por isso que eu aceitei ele, fiquei com tanta pena do sofrimento dele. Não, meu querido. O que te salvou não foi o sofrimento. O que te salvou era quem estava sofrendo. Porque se o Charleston aqui tivesse passado por aquilo tudo que Jesus passou, sido chicoteado, pregado na cruz por você, você também não teria sido salvo. Sabe por quê? Porque o Charleston não tem o poder para te salvar. E nem a brutalidade da morte tem poder para te salvar. O que salva o homem é quem estava morrendo. Dá para entender? Que não é a cruz, que não é os espinhos, que não foram os cravos, que não foram os açoites que trouxeram salvação para você, e sim o cordeiro que estava sendo pregado lá na cruz. Não transfira aquilo que vem de Jesus, não transfira para outras coisas. Fechando parêntese. Então, minha gente, vários outros Messias apareceram, se dizendo ser o Cristo, dizendo ser o libertador. Barrabás foi um deles. Barrabás era um revolucionário. E lá no Evangelho de Lucas está explícito que Barrabás ele foi preso por causa de uma revolução, de uma revolta que ele tinha levantado e por causa de um assassinato. Então Barrabás ele era um homem que tinha seguidores também, assim como Jesus. Todavia, o reino que Barrabás queria estabelecer em Israel era um reino terreno. A salvação que Barrabás queria apresentar para aquele povo, para aquela nação, era uma salvação horizontal. Era uma salvação de liberdade para viver aqui, em coisas terrenas, sair debaixo do poder e do domínio de Roma. Aí vem Jesus, oposto a Barrabás, pregando um reino que não é desse mundo. Aparece Jesus pregando um reino que é celestial e espiritual. Perceba que aqui nós temos dois polos. De um lado, alguém falando de um reino material. Do outro lado, alguém falando de um reino espiritual. De um lado, alguém prometendo ou oferecendo um reino terreno. Do outro lado, alguém oferecendo um reino do céu, celestial.
E no episódio da morte de Jesus, esses dois caminhos foram colocados diante do povo. O caminho do reino terreno e o caminho do reino espiritual. E qual dos dois vocês preferem? Perguntou Pilatos. Aquele que quer libertar vocês de Roma, das minhas mãos? Eu estou parafraseando, é claro. Ou aquele que promete libertar vocês do império das trevas, do pecado, da lei? Qual dos dois vocês escolhem? Aquele que promete para você que vocês terão uma vida boa aqui na terra de vocês? Ou aquele que diz assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo? Qual dos dois vocês preferem? Aquele que promete riqueza? Aquele que promete bens materiais? Ou aquele que diz o seguinte, aquele cuja esperança está somente nessa vida, é o mais miserável de todos os homens? Nas palavras de Pilatos, quem vocês escolhem? Cristo ou Barrabás? E a multidão, segundo a tradução que eu tenho em mãos, diz: todos é geral, minha gente. Todos começaram a gritar: ele não, Cristo não, nós queremos Barrabás. Porque a oferta de Barrabás é uma oferta atrativa. A oferta de Barrabás é uma oferta que chama a atenção. E é exatamente a oferta de Barrabás que a religião acolheu e abraçou. Porque a religião é materialista, como eu disse no início. A religião é materialista. A religião ensina um evangelho terreno, um reino material. O que a religião ensina é viver do bom e do melhor. Teve até um pastor famoso, bem famoso aqui no Brasil, que eu fiz esse comentário outro dia, não vou citar nome de novo, mas ele postou um vídeo e enviou esse vídeo para mim. E nesse vídeo ele dizia que tem um grupo de meninos aí que são desigrejados, que não vai na igreja para ouvir a pregação do pastor e acha que tem compromisso com Deus. E ele falou várias coisas. E eu fui assistir algumas pregações dele e durante a pregação ele diz o seguinte, em uma das pregações dele, ele diz o seguinte: Jesus tinha casa na praia. Jesus tinha casa na beira da praia. E como que ele conseguiu? Ele conseguiu fazendo mágica, né? Demorava-se 3 meses. Jesus era carpinteiro, né? Então, os carpinteiros normais demoravam 3 meses para fazer uma mesa. Jesus demorava 2 dias, ele só estalava o dedo e aparecia a mesa. E eu respondi para ele: pastor, se for para ir lá na igreja para ouvir o senhor falar isso, eu prefiro ficar em casa, vendo, meditando no evangelho, vivendo o evangelho, absorvendo o evangelho, do que ir ouvir essa palhaçada. A religião, ela quer a todo custo te fazer escolher Barrabás. E infelizmente, muita gente tem escolhido Barrabás, minha gente. Muita gente tem dado ouvido ao reino terreno. E se esquece que o reino proposto por Cristo é um reino espiritual. É um reino que está dentro de nós. E eu conheço pessoas que não têm dinheiro no banco, que não têm fortuna, que não têm mansões, mas você conversa com ela 10 minutos, você vê o quanto ela é cheia do reino de Deus. Você vê o quanto ela é cheia de Deus. Portanto, minha gente, a pergunta que fica para nós nessa noite, eu vou ser bem breve, é: quem você escolhe? Jesus ou Barrabás?
Porque a proposta de Barrabás é que você viva um reino terreno, materialista. Agora, a proposta de Cristo é que você viva um reino espiritual que está dentro de você. É que você olhe para o mundo sabendo que desse mundo você não é. Quem você escolhe? Jesus ou Barrabás? A escolha é sua. Amém, minha